Oi! Hoje a gente vai fazer um simulado sobre PPP, sobre planejamento escolar e sobre gestão escolar. Para quem ainda não assistiu, a gente tem as aulas, tá? Tem aula aqui em cima, então, sobre PPP, sobre gestão escolar e sobre planejamento. Vocês podem estar assistindo e depois vir resolver esse simulado, ok? E para quem já assistiu, eu peço que baixe aqui embaixo, então, na descrição, tá? No link da descrição, a gente tem o simulado em PDF para você estar acompanhando. Vamos à resolução? Nosso simulado é sobre projeto político-pedagógico, sobre planejamento e gestão escolar. A gente vai fazer 8 questões, então, de certo e errado, da banca CESP. Vamos lá? Primeira questão, 2013. Julgue o seguinte item, relativo à concepção, aos princípios e aos eixos norteadores do projeto político-pedagógico, do PPP. A participação dos especialistas no processo de elaboração do PPP é aceitável, correto, desde que estes estejam em posição funcional e igual à da equipe gestora. Sim, em uma concepção, então, transformadora. Certinha essa questão, tá, gente? A participação de alguns especialistas, ele é aceitável, tá? Caso a escola não consiga, então, não tenha uma forma de estar criando, acha preciso, então, um especialista no seu meio, ela pode sim estar pedindo para um coordenador, para um orientador da Secretaria de Educação, se a escola não tem, tá? Então, tá ajudando. Mas, claro que aqui está escrito, ó, desde que essa posição seja igual à da equipe gestora, ou seja, que esse especialista, ele conheça a realidade daquela escola, tá? Eu até coloquei aqui no lado, ó, certinho, o PPP, ele tem a participação de todos e as relações são horizontais, ok. Caso seja convocado um especialista nesse processo de elaboração, esse especialista deve atender à realidade e à necessidade da escola, ou seja, ele tem que sim conhecer, tá? Porque o PPP é construído conforme a realidade da escola. Questão 2. Com relação ao projeto político-pedagógico, que norteia as ações educativas no ambiente organizacional, julgue o item subsecutivo. O PPP é um guia para a ação? Sim. Que prevê e fornece uma direção política e pedagógica para o trabalho educativo? Correto. Certinha também essa questão. Exatamente isso. O projeto político-pedagógico, então, ele configura-se como um instrumento de trabalho, tá? Que mostra o que vai ser feito, quando, de que maneira e por quem, para chegar-se o quê? Aos objetivos desejados, aos resultados desejados, tá bom? Então, ele vai ser, sim, um guia para a ação do trabalho. Questão número 3. Para a elaboração do projeto político-pedagógico da escola, a equipe gestora convocou os professores, os pais de alunos, representantes dos estudantes e representantes de organizações não governamentais da cidade. Em uma das reuniões de planejamento, o PPP ele precisa de um planejamento também, né, tá, antes de ser construído. Com a participação de todos os convocados, foram pautadas as diferenças sociais e culturais dos estudantes que frequentavam a escola, bem como debatidas ações apropriadas para o tratamento de tais diferenças no cotidiano escolar dentro da escola, tá bom? Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, o próximo item. Na construção do PPP desta escola, os gestores estão colocando em prática uma ação, uma concepção, então, de política curricular. Exato, certinho também. Porque falar, então, em diferenças sociais e culturais é exatamente o político, tá? Do projeto político-pedagógico. Falar, então, e procurar ações para esses tratamentos dessas diferenças. No caso aqui, ele identificou o que poderia estar acontecendo e uma solução também. Então, isso que é o político, tá? Aqui eu coloquei novamente, ó. Certo, é político por estar, então, intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, tá? Com os interesses reais dos alunos e coletivos daquela população, tá? Da população majoritária, ou seja, da população escolar ali. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade,
Aqui, a sociedade, então, igual para todos. Questão número 4. No que se refere ao projeto político-pedagógico, o PPP julgue o item a seguir. Para materializar a intenção do grupo escolar como um todo, o PPP deve englobar, então, todos os envolvidos no processo educativo da escola. Certinho! Coloquei aqui também, ó, ele é construído, então, e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos no processo educativo, então, da escola. Exatamente isso que é a função do PPP, tá? Ter, então, englobar todos os envolvidos para o trabalho efetivo, tá, da escola. Questão número 5. O PPP, a respeito do projeto político-pedagógico, o PPP, julgue o item subsequente. O PPP delineia as atribuições dos diversos atores envolvidos no processo educativo, correto? Atribuindo ao coordenador pedagógico a responsabilidade de controlar as ações interpessoais que se estabelecem no interior da escola. Errado. Por quê? O que está errado aqui é o controlar. Até a vírgula estava certo, então o PPP ele delineia as atribuições dos diversos atores, ok. Atribuindo ao coordenador a responsabilidade de controlar as ações? Não. O coordenador ele não vai controlar nada, o coordenador ele vai então mediar as ações, as relações entre as pessoas, tá? Então tá errado, porque eu coloquei aqui, ó, errado. O erro da questão está em dizer que o coordenador pedagógico controla as ações que estabelece no interior da escola. O papel do coordenador não é esse, não é de controlar, e sim mediar, tá bom? Questão 6. A respeito da gestão educacional e sua relação com o PPP, julgue o item subsecutivo. Como marco da gestão escolar, o PPP organiza, então, os interesses dos envolvidos, tá? E estabelece uma mediação de conflitos, exatamente o que nós tínhamos comentado anteriormente nas outras questões, tá? Então, é exatamente isso. O PPP ele vai organizar os interesses dos envolvidos, a realidade da escola, e vai estabelecer essa mediação de conflito entre ambos. O PPP traz, então, o envolvimento de todos na sua construção. Exato! Essa é a hora das discussões e soluções de conflitos existentes, construindo, então, o quê? Um objetivo coletivo. É o que o PPP traz, tá? Essa construção de um coletivo, de um objetivo em comum para todos, tá? Não vai existir ideias contraditórias. Questão 7. No que se refere ao projeto político-pedagógico, julgue o item a seguir. O PPP deve estabelecer limites para a discussão a respeito do significado do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que seu objetivo é garantir a permanência e a execução do modelo existente. Não, o PPP deve estabelecer limites para a discussão, uma vez que o objetivo é garantir a permanência de um modelo já existente. Errado. Por quê? Exatamente isso, porque o PPP não deve ter limites para suas discussões do seu processo de ensino-aprendizagem, vai ter discussões variadas, tá? Até chegar em um consenso, e não tem que se seguir um padrão, tá? Não tem um modelo. A discussão é algo que vai surgir espontaneamente, então, com a construção do PPP. Exatamente isso, tá? Errado. E a questão 8 é a respeito do planejamento na ação docente. Julgue o item a seguir. Planejar é, sobretudo, preencher formulários para o controle administrativo da educação. Errado. Por que está errado? Para preencher formulários. Não. O planejamento a gente vai estar fazendo para a gente conseguir, então, ter uma ação educativa efetiva, tá? A gente vai planejar para a gente saber o que a gente vai trabalhar. O planejamento ele vai acontecer, então, a partir de um diagnóstico da realidade, com uma observação e uma ação. Não apenas um preenchimento de formulários. Ou seja, a gente vai planejar, a gente vai observar a nossa realidade, o que está acontecendo, o que a gente precisa estar fazendo e então vai pôr em prática, tá? Vai fazer esse planejamento. Não é apenas preencher formulários, não. Então tá errada essa questão. Bom, seria isso. Aqui eu deixei meus contatos, tá? O pedagoga_concurseiro. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem alguma dúvida, é só mandar. Podem estar comentando aqui embaixo, então, nos comentários, os assuntos que vocês mais têm dúvida, tá? Eu vou estar trazendo questões e também videoaulas sobre eles.
não esqueça de curtir também. Isso vai ajudar, então, a eu entender que vocês estão gostando do conteúdo e eu vou estar produzindo mais para vocês.